Shalom, queridos. Shalom, queridos. Boa noite. Pode se assentar. Glória a Deus, queridos. Que alegria estarmos juntos mais uma noite. Tivemos nesta manhã um culto maravilhoso. Tivemos batismo. Um mover de Deus sobrenatural neste lugar. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. A presença de Deus está neste lugar. Deus vai falar contigo de uma forma sobrenatural. Quantos recebem? Terminamos ontem, queridos, uma campanha de 7 dias de jejum. E nesse jejum, diminua um pouquinho esses 2 climatizadores, só um pouquinho, coloca na metade, tá bom? Nós terminamos ontem 7 dias de jejum. 7 dias onde nós andamos em torno da igreja e fizemos um jejum. Esse jejum, nós nos alimentamos apenas uma vez ao dia. E eu creio, queridos, que Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Vou falar de novo, Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Deus está movendo este lugar. Eu creio, queridos, que está vindo sobre nós uma unção e um avivamento, onde nós vamos... O culto da manhã está lotado, o culto da noite vai lotar. E vamos abrir mais 2 cultos ainda esse ano. Você crê nisso? Quantos recebem? Diga assim, eu creio. Em nome de Jesus. Muito em breve. 4 cultos. Amém? Vamos profetizar no nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer nosso telão. Deu problema, mas domingo que vem com certeza vai estar pronto. Já arrumado. Nome de Jesus. Eu quero ministrar uma palavra, você vai poder acompanhar aí a leitura bíblica pela Bíblia ou pelos aplicativos da Bíblia. Mas eu quero ministrar o tema, um alerta à Igreja de Cristo. Diga um alerta, diga mais forte, um alerta à Igreja de Cristo. Quando nós lemos ali Apocalipse capítulo 2 e 3, ali existe uma carta que foi enviada para 7 igrejas. E quando nós começamos a ouvir esta mensagem, essa mensagem é um alerta de Deus para 7 igrejas. São cartas que o Senhor enviou para 7 igrejas. E quando nós olhamos ali na palavra, nós começamos então a meditar nessas palavras. Mas é interessante, queridos, porque esta carta... ela foi endereçada a 7 igrejas, mas essas 7 igrejas representam profeticamente a igreja de hoje. Então essas palavras, queridos, não é uma palavra apenas para aquela época, apenas para aquele povo. Mas essa palavra é uma palavra para a igreja hoje. E quando nós começamos a ler o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, e essas 7 cartas, ali nós encontramos, queridos, 10 alertas que o Senhor traz à igreja. Hoje eu vou falar sobre 5 alertas e no próximo domingo eu vou falar mais 5 alertas. E eu quero que você abra o teu espírito, o teu coração e o teu entendimento para entender que esta palavra é uma palavra para a igreja hoje. É uma palavra para mim e é uma palavra para você. Então eu quero que você esteja muito atento, querido. Eu vou falar sobre 5 alertas hoje. Domingo que vem, nós vamos trabalhar mais 5 alertas. O primeiro alerta, querido, eu vou deixar por último. Porque a grande verdade, eu quero me ater mais aqui nesse primeiro alerta. É o alerta que o Senhor fez à igreja em Éfeso. Quando o Senhor então escreve à igreja em Éfeso, Ele traz aqui o primeiro alerta, que eu vou deixar por último, que eu quero gastar mais tempo com você nesse alerta. Mas eu vou começar aqui pelo segundo alerta. O segundo alerta que ele traz é para que a igreja aprenda a suportar e a lidar com as tribulações. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, que nessa noite o Senhor nos ensine, que o Senhor nos alerte. Assim como o Senhor falou às 7 igrejas, que o Senhor nessa noite fale conosco.
Os mesmos alertas que o Senhor trouxe às 7 igrejas, que o Senhor traga esse alerta à Igreja Batista Nova Dimensão nessa noite. E que haja, Senhor, uma disposição de mudança, um desejo de viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos aqui no capítulo 2, verso 10, esta carta agora é endereçada à igreja de Esmirna. E ele fala aqui no capítulo 2, verso 10, ele fala assim: não tema as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O segundo alerta aqui que ele faz à igreja de Esmirna, ele nos ensina a suportar tribulações. Quantos aqui passam por lutas? Quantos aqui passam por tribulações? Agora seja sincero, quantos de vocês já pensou em algum momento da vida, mediante as batalhas que você passa, desistir e abandonar a caminhada cristã? Pode levantar a mão, gente. Não... Claro, todo mundo já pensou. Porque às vezes teu coração você fala assim: Senhor, eu estou sendo fiel ao Senhor. Senhor, eu estou indo na igreja, eu dou o dízimo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço a tua vontade, eu estou vivendo uma vida reta, eu estou fugindo do pecado, de toda aparência do mal. Mas parece que as coisas não mudam. Parece que as provações vêm, parece que as tribulações vêm, parece que as perseguições vêm, parece que as batalhas aumentam. A grande verdade, queridos, quando Deus olha para a igreja de Esmirna, o Senhor olha e fala assim: olha, vocês não temas as coisas que vocês vão sofrer. Então o Senhor está dizendo a essa igreja, que essa igreja, ela iria passar por tribulações, ela iria passar por lutas. E o Senhor está dizendo: não tema, vocês vão passar por lutas. Vocês vão passar pelo dia mau, vocês vão passar por adversidades. Mas a palavra de Deus é: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Olha que coisa tremenda, queridos. Então o Senhor está dizendo que nós, que vivemos uma vida cristã, leva uma vida cristã a sério. A nossa vida não vai ser uma ilha da fantasia, não. Então tem pessoas que falam assim: olha, quando eu vivia no mundo, eu vivia lá nos perrengues, nas batalhas, mas agora que eu recebi Jesus como Senhor, todos os meus problemas sumiram. Não, alguns problemas aumentam. Alguns problemas aumentam. E sabe por que aumenta, queridos? Porque o diabo, ele está louco para que você saia do propósito e do projeto que Deus tem para a sua vida. O diabo, ele te persegue de uma forma feroz, porque ele quer que você perca a coroa da vida. O problema todo, querido, está na coroa da vida, que o diabo não quer que você receba o prêmio quando Jesus voltar. O diabo não quer que você vá para o céu. Então o Senhor permite algumas provações, Ele permite nós passarmos por algumas adversidades com propósito. É para fortalecer a nossa fé, é para nos trazer maturidade, é para gerar em nós perseverança, é para fortalecer o caráter que Ele quer forjar em nós. Caráter de homens e mulheres indesistíveis. Caráter de homens e mulheres que passam por lutas, mas não retrocedem, não desistem. Você acha que talvez você olha para mim, para a apóstola, que estamos aqui na frente pregando, e talvez o seu pensamento é: nossa, a vida deles é uma maravilha, né? A vida deles é um mar de rosa. Meu irmão, você não sabe o nível de batalha que nós enfrentamos. Mas você nunca nos viu aqui na frente desistido. Esse ano, em outubro, eu completo 30 anos de ministério pastoral. E se eu for contar, queridos, ao longo desse ministério pastoral, quantas batalhas que eu já enfrentei, se eu começar a contar os meus testemunhos, você vai chorar, você vai falar: nossa, apóstolo, eu não pensava que você passava por tudo isso, não. Claro que passo. Mas irmão, você nunca nos viu aqui desistidos, retrocedendo, ou pregando algo diferente daquilo que cremos, ou aquilo que a palavra de Deus nos fala. Porque nós vivemos, queridos, nós andamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, por aquilo que a palavra de Deus diz. Então Deus agora, quando olha para essa igreja, Deus fala: olha, vocês vão
sofrer perseguições, vocês vão sofrer afrontas, vocês vão viver um dia mau, e muitas vezes essas perseguições, essas afrontas acontecem dentro de casa, acontecem dentro do casamento. Às vezes essas afrontas acontecem dentro da nossa casa em relação aos nossos filhos. É um filho que às vezes se perde, é um filho que às vezes ele faz algo que não deveria fazer. Talvez é um filho que fere o teu coração. Talvez são comportamentos que você não gostaria que tivesse, mas eles têm. Essas perseguições, queridos, e tribulações, às vezes vêm na vida financeira. Porque você gostaria de ser uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais abastada, mas às vezes as dificuldades financeiras batem na sua porta. E você começa a perguntar: Senhor, por que essa crise financeira? Se eu sou fiel, se eu estou sendo fiel ao Senhor. Essas tribulações, muitas vezes, elas vêm quando um diagnóstico médico é apresentado a você e você se pergunta: Senhor, por que dessa enfermidade? Por que eu estou padecendo dessa enfermidade? Porque, queridos, no mundo nós vamos sofrer tribulações, mas o Senhor está dizendo: ser fiel até a morte. E ser fiel, queridos, diante de todas essas adversidades, o Senhor está nos chamando e levando a igreja a viver uma vida de fidelidade, a viver uma vida plena na presença dEle. Queridos, jamais poderemos desistir de pregar a palavra ou de fazer a obra de Deus por causa de uma luta, por causa de uma batalha, por causa de uma decepção, por causa de uma afronta, jamais. Mas nós precisamos ser crentes perseverantes, que espera a coroa da vida, que espera o prêmio final, que passa por essa vida enfrentando batalhas, enfrentando as afrontas, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, os nossos olhos são colocados no Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa rocha. Nós sabemos que o prêmio virá dEle, não virá de pessoas. As tribulações às vezes acontecem porque nós estamos esperando o reconhecimento de homens, e muitas vezes o reconhecimento não vem dos homens, mas com certeza o reconhecimento virá de Deus, e Ele mudará a tua história, e Ele mudará a tua sorte. Então é por isso que o Senhor está dizendo a esta igreja: olha, vocês não podem temer. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo de passar por essas lutas, não tenha medo de passar por essas provações, não tenha medo. Tem crente que fala: Deus me livre de passar por essas afrontas. Não, meu irmão, você vai passar. Você vai passar, porque isso vai fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor, um caráter refinado. Nós passamos pelo fogo, porque é o fogo que prova se aquilo tem valor ou não. O fogo prova se esse ouro é de verdade ou se ele é falso. É o fogo que prova se você é cristão verdadeiro ou se você é cristão falso. É o fogo. E o fogo vem para nos forjar um caráter de Cristo. Quando eu olho para os nossos irmãos que estão lá na Síria, estão padecendo, queridos. Quando você começa a olhar a perseguição aos cristãos que está acontecendo na Síria, você vê cristãos sendo mortos. Irmãos, e talvez você olhe e fale: Senhor, como que o Senhor permite um cristão passar por tudo isso? Meu irmão, Jesus passou por pior. Jesus passou por situações piores. O nosso mundo, a nossa morada não é nessa terra. Agora eu começo a imaginar, queridos, aqueles que sofrem perseguições, mas aqueles que são fiéis, a coroa que eles vão receber quando chegar na presença do Pai, a recompensa, o prêmio. Imagina como eles serão recebidos na glória. São aqueles que passaram, padeceram, morreram por causa do Evangelho de Cristo, mas eles não retrocederam, eles não desistiram. E o Senhor então olha para eles, e o Senhor diz: olha, ser fiel até a morte, que vocês receberão a coroa da vida. A coroa da vida não é dada para aqueles que desistem, não é dada para aqueles que retrocedem, mas a coroa da vida é dada para aqueles que perseveram, aqueles que não desistem, aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que têm olhado para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Entenda, meu irmão, existe um prêmio quando nós sofremos perseguições, e quando essas perseguições elas vêm por causa do Evangelho, por causa de Cristo, existe um prêmio. Olha que Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso 12 diz: amados,
não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Primeira coisa, Pedro está dizendo que o fogo, as tribulações, as provações que surgem no nosso meio, eles vêm para nos provar. E ele continua dizendo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se, à medida que participam do sofrimento de Cristo. Então olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Fala assim, tem que ter alegria, meu irmão. Fala assim para ele, tem que passar por essas provações com alegria. E é por isso que ele está dizendo, mas alegram-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegria, queridos, é quando nós sofremos por causa do Evangelho. Alegria quando nós temos um caráter indesistível. E aí o verso 14 diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa em vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender, se eu sofro perseguições, afrontas, batalhas, lutas, por causa de Cristo, precisa gerar em mim uma alegria. Eu vou contar uma experiência. Logo que nós mudamos para cá, 1900, vixe, gente, aqui é o seguinte, é tudo coisa antiga, tá? Já faz mais de 20 anos, 2000 e alguma coisa. Nós mudamos para cá, e nós sofremos uma perseguição muito grande aqui. Quando a igreja se instalou aqui, os vizinhos, eles se levantaram e eles começaram a nos perseguir. Tinha 2 vizinhos aqui que qualquer coisa que a igreja fazia, chamava a polícia. O nível de afrontas que nós sofremos era algo terrível. Nós tínhamos um bar aqui na esquina, que quando começava o culto 18 horas, ele colocava as caixas de som do lado de fora, aumentava no maior volume para tentar provocar a igreja. Simplesmente não provocava. A igreja simplesmente começou a orar, levantamos as mãos em direção ao bar, e o bar fechou e nunca mais abriu outro bar ali. Tínhamos aqui no fundo um terreiro de macumba, que eles rodeavam a igreja tentando perseguir a igreja. A igreja levantou as mãos e fechou o terreiro de macumba. Mas tinha 2 vizinhos aqui, queridos, que qualquer coisa que acontecia, eles chamavam a polícia. E tudo que eles vinham, a polícia vinha fazer ocorrência. Pastor Cláudio e a pastora Solange estão perturbando o sossego dos vizinhos lá na 12 com a 3. Um dia, queridos, nós estávamos lá na nossa igreja no Guarujá. E lá na igreja do Guarujá, os jovens estavam reunidos aqui no sábado. E começou a ter barulho, e os jovens, culto de jovens, imagina. Eles chamaram a polícia e disseram, pastor Cláudio está perturbando os vizinhos. Gente, eu estava no Guarujá. Eu não sabia que eu era onipresente. Mas eu estava lá e eles fizeram ocorrência no meu nome. E aí um belo dia o delegado me chamou e falou, Cláudio, você não faz ocorrência contra eles. Só eles fazem ocorrência contra você. Eles vinham na porta da igreja, nos insultavam, falavam besteira, cuspia na nossa cara, era uma afronta terrível. E para ajudar, queridos, eu morava na 26 com a 09. Eu tinha um hábito, todo dia de manhã, levantar, eu morava num sobrado, eu abria as portas do quarto de hóspede, tinha uma sacada. Eu abria, era uma porta, balcão, eu abria essa janela para poder orar. O vizinho da frente chamava a polícia dizendo, pastor está mandando demônios para minha casa. Até explicar para ele que eu não mando demônio, eu tiro o demônio. Mas ele achava que eu estava mandando demônio. O que ele fazia? Ocorrência. E um dia o delegado falou, Cláudio, cara, você é problema. Você dá problema na 12 com a 3, você dá problema lá na 26 com a 09. Você é problema. A única coisa que nós estávamos fazendo, culto. A única coisa que eu estava fazendo na minha casa, orando. A única coisa que nós estávamos fazendo, reunidos aqui, cultuando a Deus. Resultado, um belo dia nós fomos denunciados. Eu e a Solange, nós fomos indiciados por crime contra o meio ambiente. Crime contra o meio ambiente. Tive que ir lá na delegacia tocar piano. Já viu o que é tocar piano? Ir lá e colocar o dedão indiciado por crime contra o meio ambiente. Mas aquilo não nos afligiu. Porque nós estamos vivendo exatamente o que Pedro está dizendo, uma perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Nós não tínhamos culpa alguma, a única culpa que nós tínhamos era adorar o Deus vivo, só. E nós só orávamos.
E o delegado falava assim para mim, o delegado era amigo nosso, a Solange era policial civil. E o delegado falava assim: Cláudio, você tem que fazer ocorrência contra eles. Mas Deus falou para mim: não faz. E eu não fiz. Um dia eu confesso que eu fiquei tão injuriado que eu fui lá e reclamei para o delegado contra eles. Mas depois eu fui lá na casa deles e pedi perdão para eles. Só que, depois de alguns dias, nós não reclamamos, não murmuramos. Entendemos que era uma perseguição por causa de Cristo. Nós simplesmente nos defendíamos. Mas um belo dia, tudo que haviam feito contra nós foi desfeito. Meu irmão advogado, ele recorreu ao tribunal e o tribunal mandou desfazer tudo, cancela o indiciamento, cancela tudo, está tudo errado. Não tem acusação nenhuma contra nós. Tudo caiu por terra. Um vizinho mudou, o outro vizinho se acidentou. Fomos lá no hospital orar por esse vizinho e simplesmente toda a perseguição acabou. Sabe por quê? Porque nós permanecemos firmes no chamado de Deus para nós. Nós não murmuramos, não reclamamos, simplesmente fizemos o que Deus nos mandou fazer. Te dou minha vida, tudo o que sou, entrego a ti, meu Jesus, meu Salvador, pois não há nada que eu queira mais do que te servir. Oh, e mesmo que o mundo inteiro venha contra mim, vou permanecer, vou lutar até o fim, pois sei que o Senhor, Ele é o nosso melhor amigo. Sempre será o nosso melhor amigo. Queridos, tem causas que nós não precisamos nos defender. Tribulações, perseguições, afrontas virão. Mas quando sofremos por causa do Evangelho, a palavra de Deus diz que tem alegria no teu coração, que tenha gozo, que tenha prazer. Mas existem perseguições e provações que nós sofremos por causa das nossas más escolhas. Olha o que diz o verso 16: contudo, se sofre como cristãos, não se vergonhem, mas glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. Mas o verso 15 diz: mas se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, como quem se intromete em coisas, negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Existe uma diferença imensa você sofrer tribulações, perseguições por causa de Cristo, mas existem tribulações que nós sofremos também pelas nossas más escolhas, pelas nossas decisões erradas, porque nós tomamos atitudes erradas. Vamos dar um exemplo. Você olha, o homem olha para aquela mulher linda, bonita, que tem crente, e aí fala: eu vou casar. Vou casar pela beleza, vou casar pela formosura. E aí todo o princípio da palavra de Deus você joga por terra. Você fala: não, eu vou fazer o que dá na minha cabeça. E aí você entra numa furada, num casamento errado. E aí você começa a sofrer dentro do casamento. Não adianta você culpar Deus, não. Chegar para Deus e falar: Deus, muda meu casamento. Não, uma vez que você casou, você não pode largar. Porque casamento é uma instituição divina. Mas quando você casa errado, querido, entenda, você vai ter consequências ruins. E tem pessoas tendo consequências ruins dentro do seu casamento, porque não pediu opinião para Deus, não perguntou para Deus se era a pessoa certa, não perguntou para Deus se deveria casar ou não, simplesmente foi pela formosura, pela beleza, pela amizade, foi lá e fez. Se você financeiramente assume algo que Deus não mandou você fazer, exemplo, você não tem dinheiro, mas você vai lá e compra um carro, financia em 300 vezes, e não cabe no seu orçamento, depois passa aperto financeiro, não adianta você culpar Deus. É porque você decidiu errado, é porque você escolheu errado, é porque você deu um passo errado. Após, o que eu faço agora? Peça misericórdia de Deus, peça perdão, trabalha mais.
E saia desse sufoco, porque você escolheu, você decidiu por algo que Deus não queria, aquilo que Deus não tinha para a sua vida. Essas perseguições que nós sofremos, queridos, nós sofremos por causa do Evangelho. Mas existem tribulações que nós sofremos pelas nossas decisões erradas, pelas nossas escolhas erradas. É porque nós decidimos entrar por um caminho que não deveríamos entrar. Nós decidimos fazer algo que Deus não nos mandou fazer. Nós tomamos escolhas que nós não deveríamos fazer e não perguntamos para Deus. Então entenda, o Evangelho é muito claro. Se você sofre tribulações por causa do Evangelho, você pode se alegrar no Senhor. Mas agora, se você sofre provações, perseguições, se você sofre tribulações por causa das más escolhas, você tem que clamar a misericórdia de Deus e buscar uma mudança. Buscar uma mudança na sua vida. Talvez é o filho que escolhe errado, que escolhe viver no mundo das drogas. É uma escolha. A vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas. Mas a Bíblia está nos alertando, o Senhor falando a essa igreja: olha, vocês por causa do meu nome, vocês vão padecer. Vocês vão sofrer perseguições. Mas fique fiel, seja fiel até a morte, que eu vou dar a coroa da vida. Diga: Senhor, me ensine a ser fiel até a morte. Terceiro, cuidado com os falsos ensinos e de onde você se alimenta. Quando o Senhor escreve então a carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15, ele fala: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, e tem também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa de Balaão? Que doutrina é essa dos nicolaítas? É uma doutrina, queridos, que introduz a mistura. Sabe aquele crente pé na igreja e pé no mundo? Um pouquinho evangelho, um pouquinho mundano, um pouquinho eu sou crente. É aquele que fala assim: ó, de dia eu sou cristão e à noite eu viro a casaca, mais ou menos assim. Essa doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas é uma doutrina de imoralidade, imoralidade sexual, é uma doutrina da permissividade. Queridos, tem muito crente achando que tudo pode. Tem muitos crentes achando que não, é normal, eu vivo de acordo com as minhas vontades. Eu vivo de acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que viver e pronto. E aqui entra o grande engano. Então agora o Senhor, quando escreve a essa igreja em Pérgamo, Ele está dizendo para essa igreja que eles seguiam doutrinas imorais. O que o Senhor tinha contra ele é que eles estavam misturando, eles estavam vivendo uma imoralidade, uma permissividade. Sabe aquele evangelho da relatividade? Tudo é relativo. Então a pessoa, para poder segurar a sua tese, ela cria doutrinas. Não, beber não é pecado não. A Bíblia fala que o que não pode é se embriagar. E aí começa a entrar nas doutrinas da permissividade. Não, transar fora do casamento é normal. Agora nós estamos no século 21. A permissividade. Usar um pouquinho de droga, não, isso é normal. Tratar o marido, tratar a esposa de qualquer jeito é natural. Tratar o marido de qualquer jeito não é normal. E aí nós começamos aquela doutrina que tudo pode, tudo é permitido, tudo é relativo. Queridos, cuidado. Cuidado com da onde você tem se alimentado. Tem pessoas, queridos, que é mais pastoreado pelos pastores da internet que você não conhece do que pelos seus próprios pastores. E aí começa a criar doutrinas fora da doutrina de Deus. Começa a entrar numa permissividade de algo que Deus não tem para a sua vida. E a Bíblia está dizendo: cuidado, cuidado. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou o anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema. Ele está dizendo: o evangelho, ele é puro, ele é verdadeiro. Meu irmão, ser cristão é viver uma vida na presença de Deus. Não existe permissividade, não existe, queridos, relatividade, não existe o ser crente mais ou menos, não existe ser crente meia boca. Eu preciso ser radical com o pecado.
Eu preciso ser radical com as coisas erradas. Eu preciso arrancar da minha vida e da minha casa aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não faz com que eu viva na presença de Deus. Eu preciso ser uma pessoa que não negocia com o pecado. E o Senhor está alertando a esta igreja. Quarto, cuidado com a tolerância do pecado na igreja e na sua casa. Agora o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Tiatira, ali no capítulo 2, verso 20 e 21. Toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e seduz os meus servos à prostituição. Cuidado com a tolerância do pecado na sua vida e na sua casa. Entenda uma coisa, pecado é pecado e acabou. Pecado nos afasta de Deus. Pecado fere os princípios de Deus. Nós precisamos ser radicais com o pecado. O pecado não pode ser negociado. Você não pode, meu irmão, negociar com o pecado. Por isso, você precisa tomar algumas decisões na sua vida. Entenda algo, meu irmão. Durante essa semana que nós caminhamos aqui numa batalha espiritual muito forte, nós entendemos, queridos, que há um derramar de Deus, um avivamento que Deus está trazendo para a igreja nesse dia. Mas algo que Deus requer da igreja é santidade. Algo que Deus requer da igreja é comprometimento, é alinhamento, é comprometimento, é você não negociar com o pecado. É você começar a colocar a sua vida em ordem. Talvez, meu irmão, você nunca casou, talvez você é amaziado e você está levando, empurrando esse relacionamento errado, pecaminoso, diante do Senhor há muito tempo. Me perdoa, queridos, você nunca vai ouvir de nós, ou desse púlpito, uma negociação com o pecado, ou porque eu não quero te perder, jamais eu vou ministrar uma palavra que não seja a palavra de Deus. Está na hora, meu irmão, de nós tomarmos posicionamento. Se você está amaziado, case ou larga. Acabou, case ou larga. Ah, pô, faz 20 anos que eu estou amaziado, pior. Faz 20 anos que você está nessa relação pecaminosa, ferindo o princípio de Deus. E quando você vai decidir assumir uma posição de cristão verdadeiro? Nós não podemos negociar com o pecado. Pais que permitem filhos dormirem com a namorada dentro de casa, usar drogas dentro de casa. Existe hoje, queridos, uma estratégia do governo que fala redução de danos. Sabe o que a redução de danos faz? Fala assim, olha, para você não sair aí para as biqueiras, eu te dou a droga, eu te dou tudo para você usar, mas para você usar dentro de casa, tá bom? E de vez em quando eu olho para isso e falo, Deus, isso está errado. Ah não, mas vamos evitar danos. Não, meu irmão, pecado é pecado, não se negocia com pecado. Esse negócio para não perder o filho, você permite o filho errar, permite o filho namorar, permite namorar enquanto é criança. Ah não, eu não quero magoar, eu não quero ferir, então eu tenho que liberar, porque se eu não liberar, apóstolo, ele se perde de vez. Meu irmão, o que é isso? Que fé é essa? Nós não podemos negociar com o pecado. Você não pode, meu irmão, aceitar lá dentro da empresa que você trabalha, porque o patrão mandou você mentir, você mente. O patrão mandou você fazer algo errado, você faz. E aí ainda você justifica, Senhor, se eu não fizer, eu sou mandado embora. Meu irmão, então que seja mandado embora, que perca o trabalho. Mas não se negocia com o pecado. O Senhor então, quando Ele está olhando para essa igreja, querido, a igreja de Tiatira, Ele fala, vocês toleram Jezabel, vocês toleram o pecado. Essa mulher que se diz profetiza, ela ensina, ela seduz os meus servos à prostituição. Está havendo uma permissividade dentro da igreja de Tiatira. Está havendo uma permissividade dentro das nossas casas, permitindo os nossos filhos fazerem o que não deveriam fazer. E nós precisamos nos levantar, queridos, com autoridade. Não se aceita palavrões dentro de casa. Não se aceita atitudes erradas dentro de casa. A nossa casa precisa refletir a glória de Deus, o Evangelho de Cristo. E nós não negociamos com coisas erradas. Tem lugares, queridos, que nós não devemos estar. Tem pessoas que nós não deveríamos andar. Tem coisas que nós não deveríamos fazer. Apóstolo, isso quer dizer que tem amizades que eu teria que romper? Tem. Se essa amizade, queridos, não te aproxima de Deus, então se afasta dessa amizade. Se esse lugar não faz com que você seja lá uma luz no meio das trevas, então se afaste deste lugar.
algumas coisas que você faz que não tem contribuído para o crescimento espiritual, então abandona isso. Deus quer uma igreja santa. Deus quer um comprometimento com a tua igreja. Deus quer mudar a história da igreja. Deus quer manifestar a glória dele, a presença dele. Mas o pecado não pode estar instalado no nosso meio. O pecado não pode ser aceito no nosso meio. Precisa haver mudança. Deus deseja derramar, irmãos, uma unção de milagres neste lugar. Deus deseja derramar dons neste lugar. Mas Deus quer uma igreja santa. Diga assim: Deus não negocia com a santidade. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 5:6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livra-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Quinto, precisamos ter uma vida e não aparência. Quando o Senhor então escreve à igreja de Sardes, é quinto porque eu vou voltar ao primeiro. Quando ele escreve à igreja de Sardes, ele fala aqui no capítulo 3, verso 1 e 2. Conheço as obras de vocês. Olha só que sério, querido. Conheço as obras de vocês. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha o que o Senhor está falando para essa igreja. Eu conheço as obras de vocês. Eu conheço quem são vocês. Vocês têm a fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A verdade, queridos, nós precisamos pregar aquilo que vivemos e viver aquilo que pregamos. Sabe o que o Senhor está dizendo a esta igreja? Olha, vocês são aqueles que levantam as mãos, gritam, falam em línguas, fazem tantas coisas maravilhosas, mas vocês estão mortos. Porque a aparência, aquilo que aparenta em vocês, não é o que vocês são. Irmãos, nós precisamos ser, dentro da igreja, aquilo que nós somos em casa, aquilo que nós somos no nosso trabalho. Tem pessoas, queridos, que lá no trabalho é terrível, mas dentro da igreja é santo. Tem pessoas que dentro de casa é o chupa-manga, mas é o cão chupando manga. Mas dentro da igreja, sorri para todo mundo. Estão ouvindo aqui? Graça e paz. Ser quem realmente nós somos. Nós precisamos viver este evangelho verdadeiro. Nós precisamos começar a viver aquilo que Deus de fato tem para nós. Então, queridos, quando ele escreve a essa igreja, quando ele fala quando ele fala a essa igreja, ele está dizendo que deve ter acabado a bateria. Ele está dizendo que essa igreja precisava ter um comportamento diferenciado. Às vezes dentro da igreja é santo, é aquele que busca Deus, mas dentro do trabalho é um péssimo patrão. Dentro da igreja é aquele que levanta as mãos, glorifica a Deus, mas é um patrão terrível, é péssimo. Talvez você é aquele que é um péssimo funcionário, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho. Nós precisamos ter um comportamento alinhado com aquilo que a Bíblia nos ensina. Ser santo, viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida conectada com o céu, é isso que o Senhor espera de mim. É isso que o Senhor espera de você. Olha o que diz Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Sabe o que o Senhor está dizendo para essa igreja?
Vocês me honram com os lábios, em palavras, mas não com o coração. O coração precisa estar alinhado com aquilo que somos. Eu preciso ser aqui o que eu sou lá no trabalho, o que eu sou na rua, o que eu sou quando ninguém me vê, quando ninguém me conhece. Eu preciso ser a mesma pessoa. E por último, que é o primeiro, que eu quero que você reflita e saia daqui hoje entendendo esta verdade, é o ensinamento e a cobrança que o Senhor faz à igreja de Éfeso. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 4, ele fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Éfeso? Uma igreja extraordinária, uma igreja fantástica, uma igreja linda, uma igreja cheia de homens conhecidos na Bíblia. Mas o Senhor está dizendo: sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês perderam a paixão. Vocês perderam a paixão. Vocês perderam o vigor. Vocês perderam a motivação. O que eu tenho contra vocês é que um dia vocês me buscaram de uma forma mais forte, de uma forma mais profunda, com mais devoção. Mas vocês perderam a devoção. Vocês perderam a paixão. Vocês perderam o primeiro amor. E queridos, quando eu olho para essa palavra, eu olho para a igreja hoje. Meu irmão, você lembra quando você se converteu, como era a sua paixão por Cristo? Você lembra como, quando você se converteu, como era o teu amor pelo Senhor? E agora parece que tudo é difícil. Tudo se tornou complicado. Não, é difícil vir para a igreja. Tem irmãos que somem da igreja, falta da igreja, meu irmão, e nem sente falta. Tem pessoas que não lêem a Bíblia e não sente falta. Tem pessoas que não oram e não sente falta. E sabe por que não sente falta? Porque perdeu a paixão. Perdeu o primeiro amor. E o Senhor então está dizendo a essa igreja: sabe o que eu tenho contra vocês? Não tem mais fogo. Não tem mais paixão. Não tem mais desejo de me buscar. A verdade, queridos, nós deveríamos vir para cá com uma vontade tremenda de entrar na presença de Deus. Nós deveríamos estar aqui na igreja com paixão. No momento do louvor é levantar as mãos e se render ao Senhor. Não se preocupar com as pessoas que estão ao lado. Nós precisamos entrar na presença de Deus com devoção. Nós precisamos ter uma busca, uma entrega mais profunda. Nós precisamos buscar o Senhor com mais intensidade, com mais profundidade. Quando é o momento do louvor, é mergulhar na presença de Deus, não se importar com nada. Eu me lembro, queridos, houve uma época, um tempo na igreja, que as igrejas do Brasil cantavam aquela música: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Lembra dessa música? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Meu irmão, cadê essas pessoas? Cadê essa geração? Cadê a geração que não se importa o que vão pensar de você? Você fala de Deus nas ruas, você fala de Deus nas avenidas, você fala do amor de Deus na sua casa, você fala do amor de Deus na sua vizinhança, você fala do amor de Deus em todos os lugares que você vai. Cadê essa igreja fervorosa? Cadê essa igreja apaixonada? Essa igreja que tem paixão, que é movida pelo fogo, é movida pela paixão. Hoje, meu irmão, é difícil no meio da igreja ouvir alguém que fala amém, glória a Deus e aleluia. É difícil porque está todo mundo, às vezes você está aqui pensando no que você vai fazer amanhã. Cadê a paixão, meu irmão? O Senhor, quando olha para essa igreja em Éfeso, está dizendo: vocês perderam a paixão, vocês perderam o amor, vocês perderam a devoção, vocês perderam a intensidade, vocês não me buscam como buscava antes. E hoje o Senhor nos leva a refletir sobre esta verdade, queridos. Eu me lembro, há 33 anos atrás, mais ou menos, eu era noivo da Solange. E a Solange então entrou na Polícia Civil e ela passou 3 meses em São Paulo. 3 meses, queridos, ela passou fazendo academia de polícia. E eu, apaixonado, falei: gente, não vou ficar sem essa mulher não.
Sabe o que eu fiz? Aqui tem um monte de dentista, o Cidinho, dentista maravilhoso. Mas eu falei, vou fazer tratamento dentário lá em São Paulo. Toda segunda-feira eu estava cuidando dos dentes em São Paulo, que era a minha desculpa. Eu ia atrás dessa mulher, falei, não, essa mulher lá sozinha, sem a minha presença, que negócio é esse? Irmãos, viajava a noite inteirinha, estava lá em São Paulo, passava 10 minutos pelo dentista e ia lá ver essa mulher. Paixão, movido por paixão. O que me movia, queridos, o que me fazia ter um sacrifício? Era o amor, era a paixão. Tem pessoas que não têm mais paixão por Cristo. Vamos no GND, não, é muito difícil, apóstolo, não tem tempo para isso, corro tanto. Olha, vamos para o culto, não, apóstolo, estou cansado, sabe o que é, está tão complicado a vida. E aí nós começamos com desculpas, e a grande verdade, queridos, as nossas desculpas é o maior sinal da falta de paixão. É o maior sinal da falta de paixão. Estamos na igreja, porque se eu não vier na igreja no outro dia, o líder do GND me liga. Eu estou na igreja porque se eu não tiver, a apóstola me liga. Então eu tenho que vir na igreja. Não, você tem que vir com paixão. Você tem que vir com o desejo de buscar a Deus. Você tem que vir com o desejo de entrar na presença de Deus. Você tem que vir com o desejo de se entregar. Você tem que vir com o desejo de entrar em águas profundas. Você precisa vir porque você ama Cristo. É isso que o Senhor deseja. A falta de paixão faz com que você esteja no culto, mas você está desconectado no culto. Você está na internet, você está pensando em outras coisas, mas você não está pronto para viver a dimensão que Deus quer nos levar. E quando o Senhor olha então para essa igreja, o Senhor diz: eu tenho porém contra você, que vocês não me amam como vocês amavam antes. Vocês perderam o primeiro amor. A sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Precisa ter paixão pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Deus tem revelado nesses dias que existe uma chuva caindo sobre a igreja, mas essa chuva, queridos, vai cair sobre aqueles que têm paixão, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. Esse ano, queridos, vai ser um ano onde o Senhor vai diferenciar aqueles que são daqueles que não são, daqueles que me buscam com vontade, aqueles que me buscam com paixão, ou aqueles que simplesmente estão aqui, estão passando um tempo aqui. Hoje o Senhor vai começar a derramar uma chuva sobre aqueles que desejam, aqueles que querem entrar em águas profundas, aqueles que querem uma experiência verdadeira com o Senhor, aqueles que querem viver um novo nível espiritual. Meu irmão, entenda uma coisa, não se preocupe. Talvez você olhe e fale assim: apóstolo, onde estão as outras pessoas? Elas estão chegando, estou ouvindo um barulho de uma multidão, queridos, que está marchando para este lugar, está vindo para este lugar.
Mas enquanto elas não chegam, o Senhor está tratando com aqueles que aqui estão. Há uma unção que liberada do céu sobre a tua vida. Há um desatar do céu sobre a tua vida. Há um mover de Deus sobre você. Não se preocupe, queridos, a chuva está chegando, uma grande tempestade está vindo para este lugar. Há um marco do céu sobre a terra, há um sinal profético do céu sobre a terra. O Senhor está se movendo de uma forma linda e poderosa. Há uma multidão marchando para este lugar. Muito em breve, queridos, nós teremos aqui 4 cultos lotados, um mover sobrenatural de Deus neste lugar. Mas Deus nesses dias está tratando com você. Deus nesses dias está movendo a sua vida. Onde está a paixão? Tem fogo, tem fome, tem sede, tem paixão, tem devoção. Você vem com o coração aberto, você passa a semana, queridos, esperando o próximo domingo, ou você gera fogo todos os dias no seu quarto. Você levanta pela madrugada para buscar a presença do Senhor. Você medita na palavra de Deus e você se alimenta dessa palavra. Olha o que o profeta Jeremias fala aqui em Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva, e eles cavaram as suas cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Sabe o que o profeta está dizendo? Num tempo que o povo, a nação de Israel estava vivendo um colapso terrível, Deus levanta o profeta Jeremias para falar: o meu povo, eles cometeram 2 crimes. Primeiro, eles se afastaram de mim, fonte de água viva. Sabe o que o Senhor está dizendo? Meu povo se afastou de mim, se afastou da fonte, se afastou da solução, se afastou daquele que pode mudar a sua história, se afastou daquele que tem água viva todos os dias. E ainda hoje, se o profeta Jeremias estivesse nos dias de hoje, ele falaria a mesma coisa. Deus usaria o profeta Jeremias, mas como Jeremias não está aqui, Deus usa os profetas de hoje para falar a mesma palavra: o meu povo se afastou de mim, fonte de água viva. E ele diz: e eles cavaram as suas cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Eles tomaram os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, seguiram o seu próprio rumo, fizeram aquilo que dá na sua cabeça. Eles seguiram os seus próprios caminhos, eles cavaram as suas cisternas, cisternas que não retêm água. Sabe por que as pessoas continuam famintas e sedentas? Porque cavaram as suas próprias cisternas, estão tomando as suas decisões, sem perguntar para Deus, sem compartilhar com o Senhor, sem buscar a orientação do Criador. Mas hoje o Senhor está mudando isso, meu irmão. Hoje o Senhor está levantando uma igreja santa aqui. Quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. E eu quero que você, meu irmão, comece agora. Fica de pé no seu lugar. E você vai começar a falar com Deus. Ah, meu irmão, eu não sei como está a sua vida nesta noite, mas talvez você entrou aqui dizendo: apóstolo, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que preciso voltar ao primeiro amor. Eu sou essa pessoa, apóstolo, que preciso voltar às primeiras obras. Eu abandonei o primeiro amor, eu não tenho mais paixão. Eu venho na igreja por obrigação, eu faço as coisas espirituais por obrigação. Eu não venho com vontade, eu não venho com disposição, eu não venho com fome, eu não venho com sede. Mas hoje o Senhor quer mudar esta realidade, meu irmão. Talvez você está aí na sua casa, e na sua casa você está ouvindo essa palavra. Meu irmão, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. O Senhor quer mover a sua vida de uma forma sobrenatural. Talvez, meu irmão, você está passando por alguma dificuldade, você não está aqui, mas o Senhor quer que você tenha paixão e que você venha aqui, e aqui você receba a glória, a presença que Ele quer liberar sobre a tua vida. Está na hora, meu irmão, de nós tomarmos posição, posicionamento. Está na hora de nós começarmos a buscar o Senhor. Então feche os teus olhos e comece a orar. E começa a dizer: Senhor, eu estou entendendo o que precisa mudar em mim.
Eu estou entendendo o que precisa mudar na minha vida, o que precisa mudar na minha casa. Eu estou entendendo, Senhor, o que precisa mudar. Eu estou entendendo. Comece a orar, comece a clamar o Senhor, comece a buscar o Senhor, comece a falar com o Senhor. Começa agora, meu irmão, em nome de Jesus. Começa a dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso. Feche teus olhos e comece a orar, meu irmão. Hoje o Espírito Santo está movendo este lugar. Ele te trouxe aqui porque Ele quer gerar paixão, fome, sede, vontade, desejo. Ele quer gerar em você uma vontade de buscar o Senhor. Toca-nos, Espírito.